Eu já falei aqui sobre o Marcos Lamáquia. Marcos Faria Lamáquia é o principal comprador que está negociando com o Vasco da Gama. É o cara que não só assinou o NDA, mas também avançou nessas etapas. Já há discussões entre advogados, tanto do Marcos Lamáquia quanto do Vasco da Gama. Há reuniões constantes, inclusive, entre os pares, entre os interessados. O Vasco conversa, seja por vídeo, seja por telefone, seja presencialmente, praticamente todos os dias com esses interessados para alinhar questões. Quais questões, Pedrosa? Contratuais. Quando você... SAF. Vamos lá. Eu já falei aqui sobre o Marcos Lamáquia. Marcos Faria Lamáquia é o principal comprador que está negociando com o Vasco da Gama. É o cara que não só assinou o NDA, mas também avançou nessas etapas. Já há discussões entre advogados, tanto do Marcos Lamáquia quanto do Vasco da Gama. Há reuniões constantes, inclusive, entre os pares, entre os interessados. O Vasco conversa, seja por vídeo, seja por telefone, seja presencialmente, praticamente todos os dias com esses interessados para alinhar questões. Quais questões, Pedrosa? Contratuais. Quando você promete investir no Vasco nos próximos 5 anos, a expectativa que o Vasco tem é de 2 bilhões. E eles sinalizaram positivamente para isso. Mas como é que vai ser o controle? É 70? É 80? É 90? A compra da ICAP não é algo que preocupa o Vasco. Acho que muita gente colocou isso como se fosse um empecilho muito grande, de ter que ser o primeiro ponto, e na verdade não. Na verdade é o seguinte... Qual é a questão da ICAP? A ICAP comprou 31% das ações do Vasco. Ela aportou 310 milhões de reais. Só que assim, o que ela deixou de dívida para trás é praticamente um valor parecido com isso. É praticamente um valor parecido com isso. Então o Vasco não vai pagar 310 milhões para comprar 31% das ações da ICAP. Isso não vai acontecer. Se o Vasco quisesse, inclusive, levar essa situação a longos anos na justiça, levaria e conseguiria. Mas o Vasco não quer isso. O Vasco quer resolver. Então, há conversas de forma bem tranquilas de que o Vasco vai comprar a parte da ICAP por um valor aí caindo praticamente pela metade do que a ICAP comprou. Porque a... SAF. Vamos lá. Eu já falei aqui sobre o Marcos Lamáquia. Marcos Faria Lamáquia é o principal comprador que está negociando com o Vasco da Gama. É o cara que não só assinou o NDA, mas também avançou nessas etapas. Já há discussões entre advogados, tanto do Marcos Lamáquia quanto do Vasco da Gama. Há reuniões constantes, inclusive, entre os pares, entre os interessados. O Vasco conversa, seja por vídeo, seja por telefone, seja presencialmente, praticamente todos os dias com esses interessados para alinhar questões. Quais questões, Pedrosa? Contratuais. Quando você promete investir no Vasco nos próximos 5 anos, a expectativa que o Vasco tem é de 2 bilhões. E eles sinalizaram positivamente para isso. Mas como é que vai ser o controle? É 70? É 80? É 90? A compra da ICAP não é algo que preocupa o Vasco. Acho que muita gente colocou isso como se fosse um empecilho muito grande, de ter que ser o primeiro ponto, e na verdade não. Na verdade é o seguinte... Qual é a questão da ICAP? A ICAP comprou 31% das ações do Vasco. Ela aportou 310 milhões de reais. Só que assim, o que ela deixou de dívida para trás é praticamente um valor parecido com isso. É praticamente um valor parecido com isso. Então o Vasco não vai pagar 310 milhões para comprar 31% das ações da ICAP. Isso não vai acontecer. Se o Vasco quisesse, inclusive, levar essa situação a longos anos na justiça, levaria e conseguiria. Mas o Vasco não quer isso. O Vasco quer resolver. Então, há conversas de forma bem tranquilas de que o Vasco vai comprar a parte da ICAP por um valor aí caindo praticamente pela metade do que a ICAP comprou. Porque a ICAP ela não tem interesse em gerir. Ela não tem interesse esportivo. Ela tem que recuperar pelo menos uma parte do que ela investiu. Para não tomar mais prejuízo do que já tomou.
Então o Vasco se sente muito confortável em relação a isso. As conversas com o Marcos Lamacchia, elas estão no processo de acertar detalhes contratuais, formular o memorando de entendimento, assinar esse memorando de entendimento, apresentar ao Conselho, fazer uma Assembleia Geral e, a partir disso, o Vasco engrenar na venda de fato. Então, essas conversas estão acontecendo. Como? Repito, quanto vai investir? Quanto vai ser para o CT? Qual é o projeto esportivo? Qual é o plano esportivo que vocês têm? O que vocês pensam em fazer? Quem vai ficar no controle? Tudo isso é conversado. E principalmente para que o Vasco se proteja contratualmente de não ter as situações que aconteceram com a 777. O Vasco não pode ser entregue de bandeja. Não pode ser entregue de bandeja. Não pode mesmo. Então, nesse momento, as discussões estão nesse estágio, bem avançado, todos bem otimistas nesse sentido, mas a questão é exclusivamente essa, tá? Fecha esse ano. A minha expectativa não, é a informação que eu tenho. A informação que eu tenho é que é para fechar esse ano. O Vasco vai ser vendido em 2026. Essa é a informação que eu tenho e, no caso, o mais avançado, disparadamente, é o Marcos Faria Lamacchia, o filho do José Lamacchia, dono da Crefisa, enteado da Leila e também herdeiro da família que era do Banco Real, hoje é Banco Alfa, e é um cara que tem outros negócios, tem 47 anos nesse sentido, tá? SAF, vamos lá. Eu já falei aqui sobre o Marcos Lamacchia. Marcos Faria Lamacchia é o principal comprador que está negociando com o Vasco da Gama, é o cara que não só assinou